Vamos agora ver como podemos utilizar os conceitos e os resultados vistos no vídeo anterior ao caso particular de uma equação diferencial em que os coeficientes são constantes. Impomos em particular ou em especial apenas que o a é diferente de zero para que seja de facto uma equação diferencial de segunda ordem. A estratégia vai ser encontrar duas soluções que sejam linearmente independentes. Depois de verificar que elas são linearmente independentes, utilizando os resultados anteriores, podemos garantir que a solução geral é a combinação linear dessas duas funções. Ora, a nossa intuição diz que devemos tentar uma função exponencial. Porquê? Porque a expressão a y duas linhas mais b y' mais cy igual a zero diz em particular que a soma da função com as suas derivadas deve anular-se. Então, a função que nós devemos escolher deve ser tal que a sua derivada seja parecida a ela própria. Ora, a função que mais satisfaz essa condição é, de facto, a função exponencial. Então, vamos testar a função é levantada αx para algum alfa pertencente a R, diferente de zero, claro. Ora, se derivarmos duas vezes e substituirmos na equação diferencial, vamos obter a seguinte expressão. Todas as parcelas têm como fator elevantado αx, portanto, pomos em evidência e obtemos um fator que é um polinómio a alfa ao quadrado mais b alfa mais c. Portanto, a única hipótese desta expressão ser zero é que, de facto, seja o polinómio igual a zero. Ora, que situações é que nós temos? Chamarmos delta ao binómio discriminante, como é habitual. Temos o delta maior que zero. O caso em que temos duas raízes reais distintas, será o mais fácil. Delta igual a zero vai obrigar a procurar uma segunda solução, a partir da primeira solução dada pela raiz real. Depois o delta menor que zero, como não há raízes reais, vamos ter que utilizar de alguma forma as raízes complexas para obtermos as soluções da equação diferencial. Ora, o primeiro caso, delta maior que zero, temos então duas funções exponenciais com expoentes diferentes. Vamos verificar que o Wronskiano dá diferente de zero. Derivando, colocando em matriz, calculando o determinante, temos beta menos alfa como um fator de levantado a alfa mais beta x. Ora, a exponencial é sempre diferente de zero, portanto a única hipótese desta expressão dar zero é o alfa ser igual a beta. Ora, como por hipótese eles são diferentes, podemos concluir então que y1 e y2 são linearmente independentes. Os resultados anteriores garantem que temos um espaço de dimensão 2, portanto a solução geral é a combinação linear destas duas funções e obtemos imediatamente a solução geral da equação diferencial dada. Quando delta é igual a zero, obtemos apenas uma função exponencial e a segunda temos que procurar. Ora, existe um método que se chama método de redução de ordem, que consiste em multiplicar por uma função u que desconhecemos, a solução inicial dada, e verificar ou calcular essa função u através da equação diferencial. Vamos ver como se faz. Então, derivando uma vez, duas vezes, a expressão de y2, sem substituir, reparem, o y1, para que se note o caso mais geral e para que não nos atrapalhemos com mais contas, assim é só pôr a expressão da derivada. E agora substituímos na equação, vamos obter a seguinte expressão. Primeiro passo, vamos pôr em evidência o u. Quais são as parcelas que têm u? São as que estão sublinhadas a vermelho. Então vai ficar u vezes esta expressão com as derivadas. Depois a segunda derivada de u é só uma parcela. A primeira derivada de u contém apenas duas parcelas que podemos fatorizar e obter assim esta expressão. Usando o facto de que y1 é a solução da equação dada, foi assim que ele apareceu, esta expressão aqui tem que dar zero e o u desaparece. Obtemos então uma equação diferencial que tem apenas a segunda derivada e a primeira derivada de u. Quer dizer que se chamarmos z à primeira derivada, na verdade a equação que aparece é uma equação de primeira ordem. Daí o método chamar-se de redução de ordem. Ora, usando a informação extra de que o delta é igual a zero, sabemos pela forma resolvente que o alfa tem que ser igual a menos b sobre 2a, então ainda ali há aquela expressão. Reparem que a derivada de y1 é alfa, é levantado a αt, portanto, pondo em evidência a exponencial, obtemos 2a alfa mais b, que tem que ser zero. Ora, sendo assim, basta-nos resolver u duas linhas igual a zero, porque a vezes y1 nunca se anula. Escolhemos o constante 1, para não termos a solução constante, e obtemos assim u igual a x. Resumindo e concluindo, temos agora outra solução
que é linearmente independente com a primeira, deixo isso como exercício, e portanto nós temos aqui já a solução geral como sendo combinação linear destas duas soluções obtidas, no caso em que só temos uma solução real. O caso em que o binómio discriminante é negativo, implica que não vem nenhuma soluções reais a partir da equação do polinómio de segunda ordem. Ora, mas sabemos que se a nossa raiz complexa, se uma das raízes complexas for alfa mais beta-i, sabemos que a função exponencial é levantado a alfa mais beta-i vezes x em C é a solução daquela equação diferencial. Mas nós queremos duas soluções em R. Ora, o que nós temos que usar é o seguinte facto. Se f de x for uma função em C, com parte real e parte imaginária, então a parte real e a parte imaginária são soluções em R se a função f for solução da equação diferencial dada vista em C. Ora, isto vem muito simplesmente do facto da derivada de f ser calculada também como a derivada da parte real mais i vezes a derivada da parte imaginária. Facilmente se substitui e se verifica o facto de que depois temos que anular a parte real, sempre que temos um complexo nulo, a parte real e a parte imaginária têm que ser ambas nulas e daí vem o facto que G e H são soluções em R. É bastante fácil de provar. Ora, então usando a fórmula de Euler, nós podemos escrever a exponencial complexa como sendo E levantado a A, cosseno mais I seno. Aplicando ao nosso caso aqui, a função é levantado a alfa mais beta-i vezes x, nós obtemos uma função que tem parte real é levantado a alfa x cosseno de beta x, parte imaginária é levantado a alfa x seno de beta x. Ora, estão aqui as duas funções que nós podemos usar pelo facto anterior e garantir que são soluções da equação diferencial em R. Ora, essas duas soluções são linearmente independentes, também deixo como exercício, e portanto a solução geral é dada como combinação linear destas duas soluções.